Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos abordar o assunto doenças dos membros inferiores, né? Doenças venosas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Henrique Costa da Cunha. Ele é cirurgião vascular e angiologista. Luiz, é um prazer tê-lo aqui no programa conosco, né? E poder também explicar um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito, né, das famosas varizes e outras coisas mais, né? Sim, é um prazer grande estar aqui com você. E olá a todos que estão ouvindo. Vamos lá. Luiz, das doenças venosas mais comuns dos membros inferiores, quais seriam elas? Bom, baseado no que eu vejo no consultório, sem dúvida nenhuma, mais comuns são as varizes. É a grande procura, tanto pela parte estética, quanto pelos sintomas, pelos problemas que podem trazer, né? É bastante frequente essas queixas no consultório. Poderia dizer que talvez fosse aí em torno de uns 70% a 80% das queixas. E falando em varizes, então vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser varizes, né? O que são varizes? Sim. Bom, varizes, o termo clássico, o termo médico, seria a dilatação permanente e a tortuosidade das veias. Existem vários graus, então desde os vasinhos, que é muito frequente a procura do consultório por causa dos vasinhos, né, que quer secar os vasinhos, quer fazer o tratamento por conta de estética, e até mesmo as veias mais calibrosas, que são as veias cirúrgicas. Essas é que a gente tem que ter cuidado, que é essas que trazem os problemas maiores. Esses vasinhos, eles vão aumentando com o tempo e tornam-se essas calibrosas, como você disse, ou não? Não se torna. O que são os vasinhos, então? Eles vão ser sempre vasinhos. Sempre vasinhos. Pode aumentar em número, às vezes eles aumentam em tamanho também, mas não chega a ser aquelas veias grandes que chegam a ponto de ser indicado uma cirurgia. Porque no organismo as veias, elas têm vários tamanhos, calibres. Desde as pequenininhas que você não vai enxergar a olho nu, até as veias maiores, as veias profundas que chegam a ter 2, 3 centímetros de diâmetro, né? As veias cirúrgicas, que são do sistema superficial, o normal dela é ter até uns 3 milímetros. E a gente não vê porque elas são normais, mas são grandes, né? Se for comparar uma com a outra. São grandes, né? São grandes. Quando que se indica, então, por exemplo, antes da gente falar em tratamento, daqui a pouco nós vamos conversar sobre tratamentos, você falou em cirurgia. Quando que é indicada a cirurgia para o tratamento de varize? Bom, aí seria um pouco de, vamos dizer assim, um padrão, vamos colocar assim. Acima de determinado calibre para aquela veia, já indicaria cirurgia. Basicamente, se fosse para simplificar, seria assim, a partir do momento que você identifica que a veia se torna palpável em membros inferiores, que é uma coisa que você não vê, normalmente você não tem veias palpáveis. Então, a partir do momento que ela se torna saliente e palpável, ela já tem indicação cirúrgica. Quais assim as causas mais comuns das varizes? Por que elas aparecem, Luiz? Por que acontece isso? Existe uma predisposição genética. Muitas pessoas já sabem que varizes têm uma hereditariedade. Então alguém na família tem, ou os pais diretamente, ou avós, ou tios, alguém na família tem e transmite isso para as gerações que estão por vir. Então já existe uma predisposição genética para você desenvolver a doença. Agora, tem os fatores ambientais, os fatores que vão desencadear ou antecipar o desenvolvimento da doença, que seria mais comum: gravidez, a pílula anticoncepcional, o trabalho que exija longa permanência em pé ou sentado, a falta de atividade física, né? A gravidez é um fator muito importante, e sem contar também a idade. Mulher tem mais do que homem, né? Então, bom, pelo menos essa a gente ficou um pouquinho de fora, né? 25%. 25%? Mulher tem quatro vezes mais do que homem. E deixa eu perguntar para você, os principais sintomas, né? Por exemplo, uma pessoa saber que está com varize. Se a pessoa não está enxergando, não vê o vaso, o que ela vai sentir? Tem alguma dor, alguma coisa, Luiz? Tem casos que você vê que pacientes têm varizes e grandes e são assintomáticos, ou seja, não tem sintomas. Tem o vaso lá e não sente nada, mas vê que tem. Mas tem. Né? Às vezes vê as grandes mesmo. E a pessoa fala: olha, não sinto nada, não tem nada, não tem nada de dor. Mas o clássico não é isso, né? O que sempre a gente encontra, o que o paciente chega queixando no consultório, é peso e cansaço nas pernas, às vezes queimação,
né? Inchaço, e geralmente isso acontece no final do dia, relacionado ao término do trabalho. Passou muito tempo em pé, muito tempo sentado, chega no final do dia... Nem uma coisa nem outra, nem muito tempo em pé, nem muito tempo sentado. Tem que ter um meio termo, então, para evitar, digamos assim. Sim, seria mais ou menos isso. Tem maneiras bem mais eficientes, mas seria basicamente isso. Então, por exemplo, quem está nos assistindo, para fazer uma prevenção de varizes, o que você diz? Como pode ser feito isso? Pensando na prevenção, eu diria duas coisas principais, as mais importantes. O uso de meia elástica, mesmo que você não tenha sintoma. Tem um caso na família. Ou se você já sabe que você tem uma certa predisposição, é possível que você tenha isso por questões hereditárias, já começa a usar meia elástica antes que apareça qualquer coisa. E atividade física. Isso não tem como abrir mão. Tem que fazer atividade física mesmo. E você comentou também que a varíze aparece muito na grávida, né? É o que a gente vê no dia a dia do consultório. O que a grávida pode fazer para melhorar isso? Meia elástica também? Meia elástica. Desde o comecinho. Pegou o resultado, já compra uma meia elástica. Já. Ô Luiz, recidiva, muita gente às vezes comenta com a gente, operei de varize e voltou. Sim. Pode acontecer recidiva, pode aparecer isso de novo? E até é comum você ver que pessoas associam a volta ou a recidiva do problema com a cirurgia que foi feita previamente. A cirurgia pode ser a cirurgia mais bem feita pelo melhor cirurgião, não é isso que vai definir a volta ou não. É a tendência que a pessoa tem. A varize ela não é curada, não é uma doença que você põe fim com uma cirurgia ou com um remédio. A varize é uma tendência que você tem e você vai carregar isso para o resto da vida. Ou seja, você conserta um vasinho, vai aparecer outro. Vai aparecer outros. Tudo vai depender do que você vai estar exposto e o grau de tendência ou probabilidade de você desenvolver a doença. Tem gente que tem uma facilidade muito grande para desenvolver, outros não. Luiz, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com o nosso convidado, Dr. Luiz Henrique. Luiz, falando ainda a respeito de varizes, por exemplo, você falou que o tratamento pode ser cirúrgico, ou depende de cada caso, né? E a pessoa que tiver uma indicação de cirurgia, quais as complicações se a pessoa não fizer a cirurgia? Isso é importante ressaltar, porque ninguém é obrigado a fazer uma cirurgia de varizes. Ela vai fazer se ela quiser. Tem gente que morre de medo, ou foi desaconselhado, enfim, tem uma infinidade de coisas que pode levar a pessoa a decidir não fazer. Só que ela tem que ter ciência do que leva a não fazer uma cirurgia. A evolução da doença de varizes, ela pode evoluir com as complicações que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, que são as flebites e as tromboses. Da mesma forma, existem outras complicações. Você pode evoluir com uma piora dos sintomas. Inchaço pode ir aumentando com o tempo. A perna vai ficando mais escura, a pele vai alterando, até chegar ao ponto de ter as ulcerações, as úlceras varicosas. Então isso daí seria, vamos dizer assim, a evolução natural da doença não tratada. Não tratada. Não tratada. Né? E hoje a gente tem muito recurso para evitar esse tipo de chegar nesse ponto. Dificilmente hoje alguém... Por exemplo, a meia elástica não substitui o tratamento cirúrgico. Substituir não, ela seria um excelente complemento. Ajuda a prevenir, muito, ajuda a tirar dor. A gente faria a opção de só manter o uso da meia se por qualquer motivo fosse contraindicado uma cirurgia. Às vezes a pessoa tem alguma doença de base que o próprio cardiologista ou o anestesista contraindicaria a cirurgia. Olha, não pode fazer. Aí é uma coisa. Né? Aí a gente tem que respeitar e vai para um tratamento conservador. Não é o ideal, mas já ajuda. Mas se a gente puder fazer o tratamento completo, que é o tratamento clínico, que é o uso da meia, medicação de suporte e a cirurgia, seria o ideal. Aí fica tudo tranquilo. Do jeito que a gente consegue. Você falou agora há pouco em flebite, trombose. A flebite, só para explicar para os nossos telespectadores, o que vem a ser, Luiz? A flebite é um processo inflamatório da veia. A gente poderia dizer que tem dois tipos, a flebite e a tromboflebite. A flebite seria só a inflamação da parede da veia. E a tromboflebite seria essa inflamação com o material trombótico, seria o entupimento daquela veia. Então seriam os dois tipos de complicação inflamatórias da veia.
E a trombose? O que vem a ser a trombose? A trombose é a coagulação do sangue dentro do vaso. Isso daí pode ocorrer tanto no sistema arterial quanto no sistema venoso. Quando é no sistema arterial, seriam as tromboses arteriais que normalmente levam à amputação. E a trombose venosa, por sua vez, ocorre, como o próprio nome está dizendo, na parte das veias. E isso daí, a complicação evoluiria, por exemplo, para uma embolia pulmonar. São duas coisas diferentes. Então, às vezes o paciente chega... E todos dois no... quadros graves, né? São quadros graves. Tudo que a gente não quer de uma complicação vascular seriam essas duas. Então, é comum, às vezes, a pessoa chegar no consultório, quando a gente fala que a pessoa está com uma trombose da veia, ela já fica apavorada pensando que vai cortar a perna, e não é. Né? Então, a trombose, lógico, tem tratamento, duas, né? Tem como sair. Tem, lógico. Mesmo a arterial e a venosa. Tanto uma quanto a outra. São casos extremos, né? É tudo que a gente não quer. Mas existe solução, tem como reverter. Né? É raro aparecer a trombose, Luiz? Não é raro. Não é raro? Não é raro. Não é raro. Por exemplo, você comentou no começo do programa, o uso do anticoncepcional favorece a varize. Pode favorecer também o aparecimento da trombose? Favorece também a trombose. Então, existe por isso que... Desculpa, mas... O paciente tem que procurar o médico e fazer um tratamento direitinho, principalmente se tem risco, né? Se já tem alguém na família com varize e tal, então procura um vascular antes de começar a tomar um anticoncepcional, que eu acho que é o ideal. É o ideal. Antes de mais nada, vai fazer um tratamento, tem varize, vai fazer um tratamento com anticoncepcional, vale uma consulta com um angiologista para poder ter uma orientação em relação a isso. E uma pessoa que está desenvolvendo uma trombose, quais são os sinais principais? O que a pessoa sente, Luiz? É difícil você conseguir identificar uma trombose. Às vezes as tromboses são silenciosas. De repente aparece assim do nada. De uma hora para outra. Né? É difícil falar assim, eu tô sentindo uma dor na perna, eu acho que é trombose. A trombose ela pode dar de uma forma silenciosa, mas ela também pode se manifestar com dor somente. Dor e inchaço na perna. Então, para os telespectadores, pensar num quadro de trombose, não fica pensando muito, não. Teve uma dor com inchaço, imediatamente no médico. Já procura, resolve. Já evita, a gente tem condição de diferenciar, porque às vezes pensa que é uma coisa à toa e não é. É melhor pecar por excesso numa hora dessa. E normalmente a maioria das pessoas tem hábito, né, de aguardar para ver se melhora, né? Isso. E nesse caso não vai melhorar, vai piorar e vai complicar, né, Luiz? Aguardar uma avaliação ou esperar melhorar, aí que é o problema. Porque a trombose, uma parte inicial dela, o quadro pode ser muito exuberante. Pode ter um inchaço, pode ter uma dor forte na perna. Passado uns 3, 4 dias, isso daí pode reverter. Mas não que a trombose resolveu. Ela saiu da crise, mas melhorou, né? Mas o problema pode se agravar justamente a partir daí. Então, a partir do momento que sentiu uma dor, um inchaço, viu que alguma coisa não está correta, não custa nada, vai lá no médico, ele dá uma olhadinha. Se não for nada, acabou a história. Se for alguma coisa, já inicia um tratamento logo ali e tudo que a gente começa no começo, né? O tratamento é mais fácil. Tudo que é no começo melhora, né? Muito mais fácil. Tem alguma causa assim mais comum também, além do anticoncepcional, além das no caso falando da trombose? Trombose. Bom, existe a trombofilia, que isso daí é uma condição genética, isso não tem como saber a não ser com exame. Tá. Cigarro, campeão, isso daí, os malefícios do cigarro podia enumerar nessa mesa inteira aqui. Aliás, altura. Todas as doenças estão relacionadas, alguma coisa tem a ver com cigarro, tudo, né? Tudo tem a ver com cigarro, é impressionante. E a trombose definitivamente é um problema ligado ao cigarro, principalmente o arterial. Então, tem doenças arteriais que são ligadas estritamente ao cigarro. Por exemplo, a trombangite obliterante, se você corta o cigarro, o paciente faz o tratamento, ele não tem mais um problema. Se ele insiste em fumar, a evolução é a amputação. Então, quem está nos assistindo, né, prestar atenção, olha só, quer dizer, às vezes, por causa de um prazer, né, exato, entre aspas, né, acaba com a amputação de membro, né? Isso. E várias outras coisas, o anticoncepcional, como a gente comentou, a própria doença varicosa, a varize já predispõe a ter trombose. Então... Luiz, nós vamos continuar, mas antes nós vamos fazer um breve intervalo.
Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje conversando com o médico angiologista e cirurgião vascular, Dr. Luiz Henrique. Luiz, conversando ainda um pouquinho a respeito de trombose, né, que estávamos falando antes dos comerciais, como que se faz o diagnóstico da trombose? Tem algum equipamento? É só clínico? Basicamente é clínico. Tem os clássicos que você bate o olho e já sabe que é trombose. Mesmo assim a gente pode se enganar. Então, tendo em vista a possibilidade de dar um falso positivo no seu diagnóstico só clínico, nós lançamos mão de um exame de ultrassonografia, que a especificidade é muito grande. Então é basicamente assim, fazer o exame e a gente tem quase que absoluta certeza do diagnóstico, do ultrassom. Outros exames de laboratório, por exemplo, o dedímero, ele leva a crer que existe um processo trombótico, mas ele sozinho não garante nada. Não quer dizer. Então, tudo que a gente pode lançar a mão para ter a certeza do diagnóstico, a gente tem que lançar. Mas se a gente fizer uma boa anamnese, ou seja, a conversa ali com o paciente, a consulta, só do exame clínico e a anamnese, a gente já tem basicamente um diagnóstico fechado. A gente lança a mão do exame quando a gente tem alguma dúvida, mas é sempre bom fazer para não E a clínica problema. É soberana, né? A clínica Luiz? É soberana. Tinha um professor meu de faculdade, sempre falava, clínica é soberana, né? Sim. Tem os exames, lógico, nós temos que lançar a mão dos exames, né? Seja de laboratório, raio-x, mas a clínica é importante, né? O médico tem que parar, examinar o paciente. Tem. E isso daí é 90% de acerto, quando você faz uma boa anamnese e um bom exame físico. Vamos falar um pouquinho de tratamento da trombose? Como que é feito esse tratamento? Tá. A trombose venosa é um tratamento clínico, não é cirúrgico. Tá? Então, a gente entra com anticoagulantes. Dependendo da área onde está sendo cometido, nós internamos o paciente ou podemos até fazer um tratamento em casa. Isso aí vai de acordo com a experiência e a avaliação do médico que está tomando conta do caso. Certo. Então, uns pode tratar em casa, outros já preferem tratar no hospital. Mas o tratamento da trombose venosa, ele é clínico com a base de heparina e anticoagulante oral. E tem alguma coisa que se possa fazer para evitar a trombose? Prevenção. Isso é difícil. Isso aí é difícil. Como eu te disse, a trombose ela pode dar de uma hora para outra. Eu diria que se fosse para prevenir, meia elástica é exercício. Também. Porque, não tem muito maneira de você evitar uma trombose a não ser isso. Porque existem algumas condições, por exemplo, condições clínicas, cirúrgicas. Algumas cirurgias têm um alto potencial para provocar trombose. Então, quando tem essa possibilidade, por exemplo, cirurgias ortopédicas, com colocação de prótese de quadril, prótese de joelho, isso daí por si só é uma cirurgia que tem um alto potencial para causar trombose. Nesse caso, o médico que vai fazer a cirurgia, ele tem como entrar com medicações na tentativa de evitar uma trombose. De evitar, né? Fazendo uma prevenção. Hoje tem pacientes que vão fazer uma longa viagem de avião. Pacientes procuram e falam, eu vou fazer uma viagem, eu acho que vou prevenir para não ter trombose. O que eu faço? Meia elástica. Dentro do avião, vou viajar, a viagem vai durar 20 horas. Use a meia, mas dentro do avião, a cada meia hora, a cada uma hora que seja, caminha um pouquinho dentro do avião. Um avião grande, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ainda mais avião para um voo 5 minutos longo, né? que fizer isso já é uma boa tentativa, já é um bom meio. Até mesmo sentado ali, movimento de pedalar. Então é importante, quem está nos assistindo, né? Pegando as dicas aqui do Dr. Luiz. Não é uma certeza, né? Mas ajuda, ajuda bem você tentar. O que predispõe a trombose é a inatividade. Por exemplo, pacientes que foram imobilizados com gesso. Se ele tiver uma predisposição para ter trombose, ele pode desenvolver trombose por causa da imobilização. Não é porque o médico colocou o gesso mais apertado, não é isso. É porque ele não vai fazer movimento, né? Então, e essa imobilidade é que pode causar trombose. Pacientes acamados, né? Fica muito tempo acamado, não movimenta, esse estado comatoso.
Então tem que entrar com heparina para evitar a trombose. Então são essas as medidas principais. Né? Luiz, vamos falar um pouquinho das famosas úlceras de perna, né? Conhecido também como as feridas, né? Sim. Que todo mundo diz. O que vem a ser essas úlceras? Seria o estágio final de uma doença venosa. Né? Tudo que a gente puder fazer antes de acontecer isso seria o ideal. Porque a partir do momento que já chega nesse ponto é porque está muito avançado o problema. Então, hoje em dia, no mercado existem milhares de pomadas, emplastos, muita coisa que pode ser usado na tentativa de cicatrização. A vantagem, vamos colocar assim, de você tratar de uma doença venosa é que o que cura, o que fecha a ferida, não é nem o que você vai usar de remédio ou pomada, é a cama. É o repouso. O paciente fica deitado, perna para cima, que porque a maioria não faz, né? Não faz. É difícil, porque pacientes que chegam às vezes no seu consultório chegam com lesões muito grandes. E isso demora muito para fechar. E normalmente o tratamento é com medicamento e repouso. Repouso, medicamento curativo. Né? Isso é o básico. Então, se o paciente faz a parte dele, que é o repouso, e faz o uso correto das medicações, segue todas as orientações, o período de tratamento diminui muito. Se ele não faz o que orienta, não usa a medicação que deve, o repouso é 2 horas... E já acha que fez muito, já né? acha que faz muito. Tem gente que eu sei que não tem condições de ficar muito tempo deitado, porque às vezes mora sozinho, a família depende daquela pessoa. Então, existem casos que é muito difícil de você tratar da doença por conta disso. Mas sempre procurando a orientação médica, né, do especialista. Sim. Isso é importante e o colega, né, o médico, vai inclusive orientar essa pessoa o que fazer, né, pelo menos o que pode melhorar. Exato, a gente pode fazer a gente orienta o máximo que a gente pode. Olha, se você tem essa limitação, nós vamos fazer tudo isso daqui. Mas o que você puder seguir já é um benefício. Na maioria das vezes a gente consegue um ótimo resultado. Resolve, né? Resolve. Luiz, antes de encerrarmos, eu quero agradecer muito a tua presença, né? Muito obrigado mesmo por ter vindo e gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Luciano, antes de mais nada, eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz em saber de participar do seu programa. Muito obrigado, esse prazer é nosso. E o que eu tenho para dizer não é muita coisa, eu só diria assim, se você está desconfiando que tem algum problema vascular, procure imediatamente o seu médico, porque tudo que a gente consegue abordar e identificar no início é muito mais fácil e rápido de tratar. Lógico. Se demorar muito, aí o repouso é maior, tudo o tratamento, complica, né, Luiz? aí complica tudo. Então, se puder fazer isso, eu acho que seria a melhor dica que eu poderia dar. Luiz, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.